particularmente, eu gosto muito. Na verdade, o que eu trouxe aqui é o resultado de uma pesquisa que vem sendo realizada ao longo de 2 anos. Então, tem alguns dados importantes. Na verdade, o que eu trouxe, mais do que conhecimento, são dados para a gente refletir um pouquinho sobre o potencial da cultura na cidade de Salvador. É um potencial que tem se mostrado, é um potencial novo, não está organizado, e eu acho que vale a pena ser refletido nesse momento. Então a gente vai falar um pouquinho dessa sonoridade cultural que é própria da cidade de Salvador, tá? E que vai lá na frente, então a gente vai chegar até ao carnaval, hoje se mostrando como uma indústria do entretenimento na cidade de Salvador. Bom, para a gente começar a trabalhar esse tema, primeiro a gente tem que entender o que é cultura. Como se forma a cultura, como se dá a cultura no meio da gente. Então, a cultura é um tema extremamente extenso, tá? Que é pesquisado por inúmeras áreas do conhecimento, tem vários debatedores a respeito, e dependendo da área que você for trabalhar a cultura, você vai ter, então, um significado próprio, diferente. Hoje, se a gente procurar significado de cultura, são mais de 180, porque todas as áreas que mexem com o ser humano, com o social, trabalham em cultura. Então, cultura é muito trabalhado pela antropologia, pela sociologia, filosofia, economia, política, religiosidade, a área da religião. Enfim, são inúmeros os conceitos. A primeira pessoa que conseguiu conceituar a cultura de uma forma mais organizada foi Eduardo Taylor, e ele liga o homem à sociedade. Então, para ele, cultura é tudo aquilo que o homem produz em sociedade, que aprende da sociedade e que joga para a sociedade. Então, as leis, os conceitos morais, a religião, as crenças, tudo isso para ele é cultura. Então, já a partir de Eduardo Taylor, de 1870, mais ou menos, é esse conceito. O que acontece? Todas as áreas se sentem chamadas a trabalhar e estudar a cultura. Bom, na verdade, como que a gente entende essa cultura? O homem, ele possui a noção do seu tempo, ele é formado pelo tempo, possui a noção e é formado pelo território. Quando ele age no território, ele age construindo com significados simbólicos. E essa construção cheia de significados simbólicos é o que a gente denomina de cultura. Então, na verdade, para a gente entender cultura, para a gente entender cultura e como ela se dá nesse espaço, o que a gente chama de espaço cultural, a gente teria que ter então uma figura de 3 pontas, que pode ser até um triângulo, mas é uma figura de 3 pontas que está em movimento. O homem, que é detentor de um saber fazer que é adquirido a partir do tempo, de um tempo passado, mas que se consolida no tempo presente e determina o tempo futuro. Então, esse tempo não é passado, não é presente e não é futuro. É a constituição desse tempo em movimento. E a noção do pertencimento. Pertencimento porque esse homem está ligado diretamente ao território que ele ocupa. Esse território é fundamental para a sua prática cultural, porque esse território o direciona e determina, mas ao mesmo tempo é determinado por esse homem. Então, se a gente percebe bem, essa figura de 3 lados, o homem determina o tempo e o tempo determina o homem determina o espaço ou o território, e o espaço ou o território determina o homem, o espaço e o território se autodeterminam. Na verdade, o tempo ele não é estático, o território não é estático, porque ele está em constante movimento, e o homem não é estático. Então, na verdade, esse espaço cultural, ele vai se modificando a cada momento. Ele vai se construindo, desconstruindo e reconstruindo. Bom,
Desde muito tempo atrás, a cultura existe. Na verdade, antes mesmo da linguagem escrita, os homens já escreviam, já desenhavam nas cavernas. Isso era a cultura deles. Essa cultura vem com o passar do tempo, só que durante muitos anos ela foi tida só como uma atividade de entretenimento, de lazer. Então o homem, ele trabalhava, ele tinha que ter uma fonte de escape, então ele ia para o circo, ele ia ouvir música, ele ia ver uma pintura, ele ia desenhar, enfim. Ela era um bem necessário, mas era um bem necessário que não gerava valor. Valor a nível de Estado, valor a nível de homem mesmo. O que tinha valor era o trabalho que ele realizava. A cultura não era trabalho. Isso foi até que em 1970, mais ou menos, começou a haver uma mudança nesse pensamento. Por que houve uma mudança nesse pensamento? Duas coisas aconteceram concomitantemente. Uma na Europa e outra nos Estados Unidos. Na Europa, o que acontece? Houve uma necessidade, alguns países sentiram uma necessidade de resgatar a nacionalidade e os valores culturais de seus povos, principalmente Itália e França. Então eles começaram na década de 70 a estimular a produção e a mostrar essa produção cultural para os outros países. Isso acabou desembocando na atividade turística. Tá? Então, tanto França quanto Itália, Inglaterra em menor grau, mas eles começaram a organizar os setores culturais deles. Nos Estados Unidos, na mesma época de 1970, o que aconteceu? Aconteceu um fato interessante, porque a indústria do cinema começou a se profissionalizar. Começou a crescer e começou a ganhar outros ares. Foi levada para o mercado. Então, essa produção cultural começou a se profissionalizar, a virar uma produção de massa. Então, os países dos Estados Unidos também se organizaram num modelo um pouco diferente da Europa, mas o que acontece é o seguinte, que começou-se a perceber que essa produção cultural, voltada para o lazer e o entretenimento ainda, tinha um valor econômico. Os filmes custavam muito, o patrimônio histórico começou a ter um valor econômico. Então as pessoas começaram a se dedicar ao estudo desses bens culturais. Em 1994, por que eu estou falando dessas datas? Porque a gente vai ver que isso é muito recente. Em 1994, a Áustria começa a utilizar, a perceber que os bens culturais produzidos em massa, quando vão ao mercado, aliados à criatividade, os bens criativos, eles têm um valor que chega a influenciar o seu PIB. Então o valor começa a ser alto. E a Inglaterra pega esse discurso da Áustria em 1998, no final do século passado, e dissemina pelo mundo. Então, a partir de 98, você tem um estudo com mais propriedade nos bens culturais. Por que eu estou falando isso? Se a gente olhar, esse ano faria 20 anos, mais ou menos, do lançamento do Nações Criativas pela Áustria, que foi quando começou-se a se falar que os produtos culturais poderiam influenciar de alguma forma o PIB dos países. Isso é um tema extremamente novo. Na verdade, as pessoas que trabalham com cultura, elas estão tateando, elas estão começando a construir uma base uma base de estudo, os conceitos culturais, enfim, elas estão nesse início do debate. Cultura é algo que todo mundo tem. Cultura, todos os países têm. Estados Unidos tem, mas Brasil tem. Índia tem, Japão tem. Então, cultura passou a ser visto como uma grande possibilidade de desenvolvimento, sim.
Então, esse bem cultural, ele passa a ter um valor diferenciado no mercado. Ele passa a ter esse valor diferenciado, porque esse valor, ele não se dá com o tempo que a pessoa fica para montar uma escultura. Não é um tempo de trabalho, não é o material empregado. O valor é simbólico. Só que quando esse bem ele é disponibilizado no mercado, ele ganha o status de bem econômico e passa a fazer parte da produção. Então ele se produz, se reproduz, circula, se distribui, enfim. Esse bem passa a ser visto como um valor econômico que pode gerar emprego, ocupação, renda, bem-estar social. Então a cultura agora, 20 anos para cá, ela não é só uma fonte de lazer, mas é uma fonte de renda, é uma fonte de geração de recurso. Tá? Bom, trabalhar essa cultura sob a denominação de cultura é muito complexo. Isso é extremamente interessante para a gente perceber, porque além de ser um material, um assunto extremamente novo, onde a gente não tem muitos dados conceituais formados, a gente tem também a heterogeneidade dos segmentos que compõem o setor cultura. O setor cultura, ele está presente tanto no artesanato, no bordado na pintura, quanto na música, no cinema, no teatro, quanto no patrimônio histórico, quanto na literatura, na culinária e na religião. Tudo isso compõe o patrimônio cultural. Então, trabalhar cultura, além de um tema novo, é um tema heterogêneo e um tema complexo, onde a gente ainda está dando os primeiros passos. Por isso se torna uma fonte potencial. Bom, a partir de 2000, do ano 2000, a gente tem no mundo um boom cultural. A gente coloca um boom cultural. O que acontece? Há um crescimento acelerado da produção cultural, do setor cultural, multiplicação de oportunidades na área da cultura, institucionalização da cultura no país, nos países, porque os países passam a se apropriar do termo cultural e do seu patrimônio cultural. E a profissionalização dos agentes culturais. Antigamente, fazia cultura quem tinha dom. Hoje faz cultura quem tem dom e quem se especializa. Bom, os países eles vão se organizando para dar conta desse patrimônio cultural que eles têm, desse recurso cultural que eles têm à mão, tá? E vão então se organizando na elaboração de políticas públicas. Porque, na verdade, a cultura ela só é um mecanismo de desenvolvimento se ela tiver uma cultura pública forte, determinada e direcionada. Senão ela não é nada, é um bem como outro qualquer. Bom, a nível mundial, os países vão se organizando. A nível de Brasil não é diferente. Então, a gente tem, no final da década de 90, a criação do Ministério da Cultura, um ministério independente, um órgão independente dos demais, que é responsável por elaborar políticas públicas para o Brasil. Na verdade, se a gente começar a perceber cultura como esse espaço cultural, com elementos constituintes, homem, tempo e território, a gente não precisa de muito tempo para descobrir que política pública feita para a cultura, ela tem que ser local. Uma política nacional não adianta nada. O Ministério da Cultura, já desde a Constituição de 88 já é previsto isso, o Ministério então elabora as diretrizes e a função da execução, como previsto na própria Constituição, passa a ser no nível local. Por quê? Fazer uma política pública para Salvador e para São Paulo não dá certo, são realidades diferentes. Assim como não dá certo fazer uma política pública para Salvador e para Juazeiro, também não dá, são realidades diferentes. E se torna, e eu ainda
colocaria um pouco mais. Se a gente for pensando em política pública eficiente, a gente teria que, inclusive, fracionar o território municipal e falar em políticas micro-regionais. Ou seja, uma política para Ribeira é diferente de uma política para Piatã. São realidades totalmente diferentes. Bom, só que o Ministério da Cultura, quando foi criado, percebeu que deixar a execução ao nível local exigia um grau de organização muito forte. Então, no primeiro momento, essa execução passou para o Estado, do Ministério, do nível federal para o Estado, com a proposta de que o Estado e os municípios se organizassem financeiramente, fisicamente, com profissionais, enfim, para que assumissem essa política cultural. Bom, a nível de Estado, a gente tem então uma Secretaria de Cultura que é atrelada ao turismo. A gente pode pensar assim, poxa, cultura atrelada ao turismo, mas cultura em Salvador, na Bahia, está realmente atrelada ao turismo. Uma interfere na outra de forma a cultura é um ponto importante para o segmento turístico da Bahia. Não é o principal, nem é o maior, mas é importante. Então, eles se comunicam bem. Bom, a nível municipal, então, a gente tem esse ano criada a Secretaria de Desenvolvimento, a partir do final do ano passado, Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura, mas quem gerencia o setor da cultura é a Fundação Gregório de Matos. Essa cultura é financiada, o financiamento a nível nacional fica para o Fundo Nacional de Cultura, que financia uma pequena parte, que é mais o setor que mais financia, o órgão que mais financia. Mentira, a maior fonte de financiamento é a Lei Rouanet. A nível estadual, a gente tem o Fundo Estadual e tem o Faz Cultura. E a nível municipal, a gente tem o Fundo Municipal de Cultura. Esse ano, em janeiro, foi proposto o projeto Arte em Toda Parte, que é o lançamento de editais para o segmento da cultura. É impossível avaliar ainda, não foi solto nenhum edital ainda, então a gente não tem como fazer essa avaliação. Mas existe essa proposta de 2 financiamentos também do município. Bom, então, entendido como a cultura se organiza a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, a gente vai tentar entender um pouquinho, conversar um pouquinho, na verdade, do segmento da cultura em Salvador. Quando a gente parte para entender um pouquinho como é que se organiza o setor cultural em Salvador, a gente tem que fazer um resgate histórico, porque Salvador é uma cidade que se diferencia, a formação de Salvador se diferencia das demais do Brasil. O setor cultural, o segmento cultural aqui é muito forte. Você tem a presença da cultura muito forte em Salvador. E a gente começa a estudar essa diferença. Salvador é uma cidade formada por negros, desde a sua constituição, desde a época da escravidão, a maioria é negro. Hoje são 79%, 80% de negros na cidade de Salvador, segundo o IBGE. E a cidade de Salvador, então, ela vem como, que esses negros montam essa cultura que é proveniente dos negros. Na verdade, quando a gente começa a estudar Salvador, a gente percebe que a cultura aqui, ela vem, o predomínio é a cultura negra. Mas como? Se a gente parar para pensar, é bem coerente. Na verdade, o português, ele mandava, o português dominava. E como que essa cultura começa a aflorar na sociedade? Mesmo tendo a maioria negra, mas esses negros eram reprimidos lá atrás. Então a gente começa a perceber que na verdade, os negros quando vieram para cá, e aí isso com certeza vocês já sabem, os negros quando vieram para cá trouxeram toda uma bagagem cultural. Essa bagagem cultural quando chegou aqui não tinha espaço para se expressar livremente. Então, diante da hostilidade do território, diante de um tempo diferente,
diante da situação em que eles se encontraram, eles foram criando mecanismos para implantar a sua cultura, mesmo num ambiente hostil, onde eram também hostilizados. E aí eles vão fazer algo fantástico. Com o tempo, de acordo com o território, esse homem vai criando uma neocultura. É o que a gente chama de cultura totalmente nova. É claro que as raízes africanas são muito importantes, mas elas não foram, elas hoje não são tal qual eram lá atrás. Então ele cria nesse ambiente algo totalmente novo, algo próprio e que só tem aqui. E como ele consegue isso? Ele consegue através da sua religião. A religião, na verdade, era o meio que ele tinha de se expressar na sociedade. Era o momento que ele tinha para compartilhar experiências de uma forma igual. Ele trocava experiência no seu ambiente de trabalho, mas na religião ele trocava de igual para igual. E foi na religião, a partir da religião, que ele começa a criar essa cultura nova, essa neocultura. E aí, Gole Guerreiro, no livro dela, vem e endossa isso que a gente está falando. Ela vem e fala o seguinte, que é dos terreiros de candomblé que vai surgir e de onde vai partir essa massa formada com identidade racial. É ali que a gente vai ver a afirmação do que é ser negro através da religião. Uma religião que não é dissociada da cultura por causa dos atabaques, dos cânticos, das roupas, dos adereços, dos elementos que são usados. É uma cultura ética e o terreiro vai afirmar isso. Ele vai criar os elementos culturais que são postos para fora dele. Então o terreiro dá noção de família, de solidariedade e dá mais, dá noção de hierarquia, dá noção de ética, dá noção de pertencimento. É a partir do terreiro que ele vai ter essas noções. O terreiro representa um polo cultural influente e que pode fazer um processo que não é só a cultura da alegria, mas a cultura da alegria, a cultura religiosa, a cultura do meio ambiente. Tudo está ali. Então tem uma outra possibilidade de mundo podendo ser recriada ali. Esse é um diferencial que Salvador tem. É um diferencial que precisa ser explorado como um recurso importante, porque só tem aqui, só se manifesta aqui. A gente tentou colocar aqui, essa figura não está tão bonita porque fui eu que fiz, tá? A original estava melhor. Mas enfim, a gente tentou reproduzir aqui, a outra não dava para a gente ler, a cadeia produtiva da produção cultural em Salvador, que advém justamente do terreiro de candomblé, da religião. Então você tem o culto à religião, que é a expressão cultural maior, e dela você vai emanar uma série de outras ramificações culturais. E que aí está numa sequência só por questão de ter como colocar uma atrás da outra, porque uma não é mais importante que a outra. Então você tem o artesanato. Essa cadeia produtiva, é importante que se fale, ela acontece toda em Salvador. Você tem toda ela presente aqui em Salvador. Então você tem o artesanato religioso e o artesanato profano. O religioso é extremamente importante, ele vem do barro das santerias, né? Santerias, fabricação de santos. Você tem a fitoterapia. Você tem os ingredientes para o culto do candomblé, tanto a nível mineral, vegetal ou animal. Você tem a moda étnica, que vem das confecções, dos salões de beleza e das indústrias de cosmético. Você tem a culinária, que é uma culinária típica que está presente tanto nos restaurantes quanto nas baianas de acarajé, enfim, de uma forma muito popular, o acarajé e o abará. Você tem também a expressão máxima desse culto, que vai desembocar na música, na musicalidade, na sonoridade, porque é do terreiro de candomblé que vem as batidas do atabaque. Essas batidas dos tambores vão determinar de forma
muito importante à sociedade de Salvador. Então, essa batida dos atabaques vai gerar, na verdade, o carnaval. E o carnaval é uma outra cadeia produtiva dentro da cadeia produtiva religiosa, da cadeia produtiva cultural. A gente tem toda uma cadeia produtiva do carnaval aqui dentro de Salvador. O que estaria compondo essa cadeia produtiva? As entidades carnavalescas são os blocos de afuxé, blocos de trio, blocos de índio, blocos infantis, blocos, enfim, sopro, percussão, enfim, tudo isso está dentro das entidades culturais. A gente tem a música e a indústria fonográfica. A gente coloca a música separada da indústria fonográfica, porque música aí está representando o processo de criação. A gente tem o processo de criação, vocês sabem muito melhor que eu, aqui dentro de Salvador. Mas também a gente tem o processo da indústria fonográfica, que envolve disco, evento, som, show, a indústria gráfica. A gente tem os adereços, miçangas e confecções. Tem a indústria mecânica. A indústria mecânica é a indústria de confecção do trio elétrico, a indústria de confecção do carro de apoio, a fabricação dos equipamentos de som. A gente tem fabricação de equipamentos musicais, inclusive com exportação de equipamentos musicais daqui de Salvador. A gente tem as estruturas que dão suporte à festa. E a gente tem também a indústria de suporte. Essa indústria de suporte é maior do que isso aí. Eu coloquei, só elenquei alguns, mas você tem a comida, o gelo, a bebida, o transporte, hospedagem, saúde, segurança, enfim, vai muito à frente. Tá? Então a gente tem toda essa cadeia produtiva em Salvador. Bom, em 2009, o Ministério da Cultura ele fez um convênio com o IBGE para que fossem, então, construídos indicadores para essa área de saúde. Para essa área de cultura, desculpa, saúde. Enfim, foi feito um levantamento. Esses indicadores não são prontos, tá? A proposta é que sejam lançados esse ano, tamanha a complexidade do setor. Mas o IBGE não deu certeza se vai conseguir lançar em 2014, a proposta que era. Bom, mas tudo iniciou com uma pesquisa que foi feita a nível nacional, nacional, estadual e regional sobre as práticas culturais. Em Salvador, a gente percebe o seguinte, que a primeira prática cultural elencada pelos entrevistados foi ouvir música. E com um percentual muito grande, 46% dos entrevistados falaram que eles preferiam ouvir música. Em segundo lugar, vinha se reunir com amigos, ler livros, ir a shopping center, ir à praia. Então essas são as 5 práticas culturais. Eu vou passar aqui só porque fica mais fácil para mostrar. São as 5 práticas culturais, mas cujos entrevistados deram maior importância. Só que tem um outro item aqui embaixo, que é ir a shows, concertos musicais pagos em casa de espetáculo. É 8%. Então 8% das pessoas preferem ir a show. Bom, se a gente junta os 8% dos shows e concertos musicais com a prática de ouvir música, 46%, a gente tem 54% das práticas culturais que estão ligadas à sonoridade. A presença, tamanha a importância da presença da música para a sociedade de Salvador. Então, daí que se observa que na constituição histórica de formação da cidade, a música ela tem ocupado um lugar de destaque e às vezes esse lugar mesmo passa a ser central na cidade de Salvador. Tá? Junto à população e às pessoas que vêm. Essa música, que chega a ser muito trabalhada pelas indústrias da cultura e do turismo, passa a apresentar-se de forma diferenciada quando associada à dimensão afro-baiana, movimentando o comércio e a produção de festas e das artes no mundo do
espetáculo. A música aqui, ela tem uma importância muito grande, mas ela é diferenciada.